Podcast A Dona da Marca, mais uma vez aqui com Jéssica. Jéssica, que ela é CEO da Colheita, que eliminou 25 quilos e vai falar pra gente que segredo foi esse, com saúde, né, Jéssica? Porque é o mais importante. E, assim, uma empreendedora de sucesso aqui em Alphaville, amada por todos e que vai trazer muito conhecimento, porque ela é multi-habilidades, né? Então, se apresente e seja bem-vinda, maravilhosa. Obrigada, Natelis, pelo convite. É um prazer, uma honra. Meu nome é Jéssica Rocha, estou nutricionista, sou CEO da Colheita Natural, uma empresa de produtos naturais, onde eu foco nos alimentos zero lactose e zero glúten, já proposital para a gente poder atingir essa galera aí que se sente sozinho, sem muitas opções nos mercados, e entender que uma alimentação sem glúten, sem lactose, ela é saborosa, é saudável e, acima de todas as coisas, anti-inflamatória. E é isso. Tão saudável que eu já estava dizendo que eu queria comer antes de começar o podcast, porque é o meu lanche predileto aí, tuas granolinhas assim com as misturas gostosas e saudáveis, que é maravilhoso. Jéssica, como nasceu a Colheita? Então, a Colheita nasceu assim, vou ter que contar um pedacinho antes para chegar até a Colheita. Na gestação da minha segunda filha, hoje ela já tem 7 anos, mas isso começou há 7 anos atrás, eu ganhei 23 quilos na minha gestação e logo depois eu não consegui, mas a Luna fez 1 ano e eu continuei com aquele sobrepeso, já estava na faixa etária de obesidade. E eu estava me sentindo ali, assim, mulher sabe como é que é. Mãe amamentando, 23 quilos acima do peso, eu achando que eu não ia conseguir mais ser nada na vida, a verdade foi essa, era esse sentimento que eu tinha. E eu fiquei falando, gente, como que eu vou fazer para poder reconquistar o meu corpo que eu tinha antes? Que muitas mulheres passam isso dentro de casa e ficam perdidas, não sabem com o que pedir ajuda. Que eu até me recordo que eu passei um período com uma depressão pós-parto e depois que eu fui saber que eu passei por ele por conta dos sintomas. E aí, com alguns desequilíbrios dentro de casa, do casamento, eu continuei ganhando peso. Quando chegou mais ou menos antes, uns 6 meses antes de acontecer a pandemia, eu, passando na internet, eu vi um curso de alimentação saudável, como ser técnica em alimentação saudável. E era de madrugada, porque eu perdi o sono constantemente. E eu falei assim, alimentação saudável, mas eu não sei cozinhar, porque até então eu não sabia cozinhar. Já fica até um parênteses aí. Se alguém falar para você que você não sabe alguma coisa, vai lá e testa, não acredita nessa pessoa. Porque às vezes ela está falando coisas que ela não sabe. E eu carreguei isso pela minha vida inteira, que eu não sabia cozinhar. Minha mãe cozinha muito bem, meu irmão chefe de cozinha, e eu que não sabia cozinhar. Só que eu descobri que a minha culinária não é a culinária tradicional, é a culinária saudável, é a culinária que eu gosto de fazer. E aí eu entrei nesse curso, me encontrei, Ana, me encontrei, falei assim, meu Deus do céu, comecei a fazer marmita fit. Comecei a vender marmita fit, vendia, acordava de madrugada, ia, comprava as coisas, fazia feira de madrugada mesmo para pegar fresquinho. Todo dia aquela rotina ali, chegou a pandemia. Fechou tudo, eu fiquei com medo, fiquei em casa. E aí, naquele negócio todo, eu falei, e agora? Que eu já estava acostumando ter o meu recurso financeiro de novo. E eu falei, o que eu vou fazer agora? E comecei a orar ao Senhor. Conheci o 459 da pandemia. E aí eu falei assim, agora, o que eu vou fazer? Me reconectei. Naquele momento eu estava um pouco desconectada com Jesus. E aí eu me reconectei, foi aquele de dentro para fora. E aí eu me recordo que o Senhor falou assim, tempero. Ficou tempero a semana inteira na minha cabeça. E eu pedi no Senhor, o que eu vou fazer na pandemia, presa em casa? Tempero, você é boa em tempero. Você é boa em tempero, você é boa em tempero. E aí mais do que cozinhar, né? Porque exatamente. Não adianta saber cozinhar e não ter um bom tempero. E não ter um bom tempero. E aí veio um cabum na minha cabeça. Eu vou vender tempero. E nasceu a Colheita Natural. A Colheita Natural, hoje, ela tem um leque de opções, mas ela começou através das especiarias.
porque eu acredito, igual a gente está aqui com essa natureza linda, eu fico olhando, eu fico apaixonada, que o Senhor, ele fez tudo perfeito. Então, as especiarias, do mesmo jeito que ela tempera, ela devolve para as nossas células os nutrientes que ela precisa. E a gente não precisa de comida, de alimento, a gente precisa de nutrição. Eu falei, eu acho que é a área que eu gosto, é a área que eu quero. E aí nasceu a colheita. A colheita nasceu através da especiaria, até hoje. E aí eu comecei a mudar minha alimentação, porque eu comecei a fazer a marmita fit. E aí eu adotei aquilo para dentro da minha casa e comecei um dia de cada vez, Ana. Foi difícil, porque o meu esposo me sabotava, ele levava pudim, ele levava um monte de comida gostosa, ele ainda falava assim, olha, socorro. E ele falava assim para mim, você não vai aguentar uma semana. Imagine que perturbação, meu Deus do céu. Gente, você não vai aguentar uma semana. E aquilo ali para mim foi combustível, porque eu estava ali focada. Eu tive muito foco. E aí eu falei assim, primeira coisa que eu vou fazer, tirar o açúcar, que era o vilão. Eu comia muito açúcar, eu tirei de um dia para o outro. Não foi tipo, vou tirar um pouquinho hoje, um pouquinho não. Tirei também mesmo. acredito nisso, viu? Eu deletei. Eu acho que a gente tem que decidir. Tem que decidir, porque se um viciado, ele é viciado para sempre. E o açúcar, ele é como se fosse uma cocaína. Então, se você tomar uma decisão de que você vai tirar um pouquinho, você ainda vai estar com aquela sensação no teu corpo ainda. Então, uma coisa puxa a outra, um abismo puxa outro abismo. Falei, então, eu vou cortar o mal pela raiz. Aí eu cortei. E eu não comia nada de açúcar e tal. Todo mundo, ai, Jéssica, você tá muito chata, muito fresca. Aí tem os haters da família, né? Ai, fit. Amei o hater da família. Não. Se você tiver hater da família, escreve aí. Eu tenho um hater na família. Ai, não vou chamar mais a Jéssica. Porque ela não quer comer nada, que não sei o que, beleza. E eu focada ali. E o Alexandre, no final, ele começou a perceber que eu estava perdendo peso. E aí eu conheci um funcional que tinha na época da pandemia, porque onde eu morava era interior. Eu fiz muito funcional na pandemia, foi muito Nossa, bom. foi o que me ajudou. E aquele grupo começou a fazer, e todo mundo ali naquele espaçamento que tinha que ter, de máscara, mas todo mundo ia. E aquilo ali me auxiliou também, porque alimentação e atividade física é a dupla perfeita, não tem outra coisa. Jesus fazia o que antigamente? Ele andava. Tem uma passagem na Bíblia que fala nitidamente aquilo ali, que ele se alimentava bem e ele andava. É o segredo da alimentação saudável. Andava até sobre as águas. Andava, não é verdade? E aquilo ali, eu fiquei pensando assim, eu acho que esse é o caminho mesmo. E eu fui ganhando mais vitalidade, fui tendo mais energia para poder fazer as coisas. E a colheita foi tomando forma, porque aí eu tive mais energia para poder ter mais ideias. Porque a gente com sobrepeso, a gente fica indisposta sim. Se a gente não estiver bem nutrida, a gente não tem ideias, a gente não raciocina bem, a gente não tem um pique para poder até mesmo fazer uma compra no mercado. Você já começa a idealizar coisas que nem existem por conta do físico mesmo. Sim. Cansado, desnutrido. E aí foi indo. Quando foi passando assim, mais ou menos uns 6 meses, Ana, eu já tinha perdido 11 quilos. Perdi não, quem perde acha. Eu já tinha eliminado. Quem perde acha. Eu já tinha eliminado mais de 11 quilos. Eu falei, caramba, como assim? Porque as pessoas começaram a me falar. Só que eu me desprendi daquilo. Sim. Eu não foquei em dieta, não existia dieta certa. Eu comecei a falar assim, eu vou fazer troca. E aí eu tinha acabado de entrar na faculdade de nutrição. E aí eu comecei a fazer o que eu estava aprendendo na faculdade comigo. Tudo que eu aprendi, a minha professora falava assim, você vai passar para o seu paciente, como você vai saber que ele vai sentir? Igual esse protocolo do intestino que eu te falei. Como que você vai saber que ele vai sentir o que ele vai passar? É muito mole falar para a pessoa parar de comer se você não sabe o que ela vai passar. E aí eu comecei a fazer comigo. Eu falei, eu já quero um resultado, eu vou fazer comigo. E foi dando super certo. Todo teste que ela falava, eu falei, vou fazer comigo. Só que eu não falava pra ninguém. Perfeito. Porque eu falei assim, se eu falar pros outros, eu falo assim, Jéssica, pra que isso? Pra que isso? Então, eu acho que tem coisa que a gente também não precisa externar. Não precisa atrair hater, né? Não precisa. E aí, assim, nasceu a colheita e eu comecei a fazer isso dentro da minha casa, trocar as alimentações. Eu comecei a fazer troca. Eu parei de dormir tarde, que eu dormia muito tarde, por conta do ritmo circadiano que a gente tem. E a gente precisa preservar isso, e isso ajuda a gente também a perder peso. Muita gente acha que, eu comecei a dormir cedo e emagreci. Não é porque dormiu cedo, porque parou de comer.
É porque se você dorme cedo, você não tá ali Se você comendo. dorme cedo, você não tá ali mastigando. E o seu corpo tá fazendo o que é para ele fazer. Que ele só quer descansar. Igual na época, antigamente, dos primórdios, era o quê? Saía para caçar e voltava cedo, porque não tinha iluminação. Saía muito cedo para pegar a luz do sol e quando começava a escurecer, eles voltavam para casa. Então, esse é o ritmo do nosso corpo. E aí eu comecei a falar assim, então vou começar a mudar a rotina. Aí comecei a mudar a rotina de sono. Nisso, as crianças melhoraram o sono, porque mudou a minha rotina, mudou a rotina das crianças. O que eu não comia, as crianças não comiam. Então, o que eu comecei a comer, eles começaram a comer. E aí, foi aí que deslanchou tudo. Aí eu comecei a ver roupinha entrando, meu marido com uma barriga desse tamanho, que comprava pudim pra mim e continuou com a barriga dele. E eu emagreci e eu falei assim, agora é sua vez, meu amor. E ele ficou olhando pra minha cara, tipo assim, cara, não acreditei que tu fosse dar conta. Olha só. E aí eu fiquei pensando assim, como que é poderosa essa questão da gente trocar a nossa alimentação. Porque hoje todo mundo fica falando referente à saúde, tem um livro que eu fiz há muitos anos, tem o quê? Miguel tá com 15? Sim. Há 16 anos atrás, que é o Padrão Inatingível da Beleza, que é do Augusto Cury, é um livro muito bom, que fala sobre esse padrão inatingível da beleza, que não existe um padrão. Né? Existe o que a sociedade impõe para você. Com certeza. E você não consegue seguir aquilo. Então, você começa a ver receita na internet, qualquer tipo de dieta. Por isso que é muito perigoso, você faz qualquer tipo de dieta e você não sabe se seu corpo está preparado para fazer aquilo. Porque às vezes tira nutriente, né? Exatamente. Às vezes você está com um aporte de um nutriente em excesso, aí você toma mais. E aí vai sobrecarregar alguma coisa. E aí, nessa questão toda, eu falei, cara, é isso, eu não quero ser uma nutricionista de dieta. Eu quero fazer com que as pessoas tenham clareza a respeito do nutriente. Porque se elas entendem o que elas estão comendo, elas vão entender que elas precisam fazer a troca. Perfeito. Não é verdade? Quando você fala de nutriente, quais os nutrientes está faltando no corpo da pessoa quando ela se sente o tempo todo cansada? Vou te dar um exemplo. A pessoa se sente cansada demais. Pode estar faltando magnésio, pode estar faltando ferro, pode estar faltando vitamina A, selênio. Depende. Porque o cansaço tanto pode ser emocional como pode ser déficit nutricional. E aí é que está esse equilíbrio dessas três esferas. Porque se você não sabe de onde vem, como que você vai repor? Vai cuidar. Como que você vai cuidar? Você não sabe de onde que você vai cuidar. Por isso que é muito perigoso você ir numa farmácia, pegar um suplemento da internet e tomar. Porque você não sabe o que você está precisando. E existem exames hoje de alta qualidade, tecnologia aí que consegue identificar de fato o nutriente que você precisa. E aí eu comecei a ficar doida com isso. Conheci o Gabriel de Carvalho, que é um mentor na nutrição funcional, que é uma área que eu acredito muito, que é a linguagem das células. Nosso cabelo é célula, pele é célula, a gente é um combo de célula. Sim. Então, se a gente está nutrido, a doença não chega. É como se fosse o nutriente, a blindagem, né? Das nossas células, e aí as coisas vão acontecendo. Isso foi acontecendo comigo. E aí começou a acontecer com a colheita. Eu comecei a fazer os nutrientes. Falei assim, eu vou começar Gente, é muito bom. a vender, né? Vou abrir um aqui. Não aguentou. Não era para abrir. Eu não aguentei. Já correram de mim, porque falaram que não era para me entregar, porque aqui é para mais tarde, que a gente vai ter a noite do pijama. E a pessoa disse que não é para entregar na Teles. Por que será? Mas como assim? Porque eu vou comer, né? E aí foi isso, Ana. A colheita natural nasceu através da minha dor, da dor de uma mulher que estava se sentindo sozinha em casa, só sendo mãe, um pouco rejeitada assim. E eu peguei aquilo ali como combustível para virar um negócio. Eu falei assim, não, tem que dar certo. Perfeito. Tem que dar certo no negócio, tem que dar certo no meu corpo. E aí eu comecei por mim primeiro, porque para eu começar a vender uma coisa que eu não sabia no que ia dar, eu tinha que ter propriedade para poder falar. E aí eu comecei vendendo no bairro mesmo, lá de Piranema, da onde eu venho. E aí eu comecei a perceber que eu não estava conseguindo ir para lugar mais nenhum. Eu falei assim, as pessoas não estão entendendo o que eu estou falando.
não estão conseguindo entender As pessoas querem o que é mais fácil, né? Desembalar as coisas para comer e não mais descascar, não mais algo saudável. E assim, eu acho que você dá a possibilidade da pessoa continuar desembalando, mas algo que vai cuidar da saúde, algo que não vai agredir o corpo, né? Da pessoa através da colheita. Você falou dessa parte da sua maternidade. Você acredita que foi crucial esse momento para você sair ali da depressão pós-parto, para você ampliar sua visão, entender que você poderia fazer coisas diferentes? Como foi esse momento para você? Foi um despertar muito grande, Ana, porque eu tava me sentindo muito mal mesmo. Eu não cheguei a pedir Deus para tirar minha vida, nada disso, não. Mas era um fundo do poço mesmo. E eu percebi que se eu não mudasse aquele negócio... É uma pergunta que me fizeram e faz muito sentido. Perguntaram para mim se eu me amava, né? E eu falei que sim, na época, só que foi um sim falso. Porque se eu me amo, como que eu não estava me cuidando? Como é que eu dou amor para minha família se eu nem estava me amando? Se eu nem estava me cuidando? Então, eu comecei a me cuidar de fato. Eu liguei um modo assim que eu fiquei até assustada comigo, porque teve dias que eu tive que ser dura dentro de casa, que eu falava assim, não, primeiro eu, calma aí, tá na minha vez. Quando a gente não se prioriza, as pessoas também não priorizam a gente. Não prioriza, exatamente. Exatamente isso. E aí eu comecei a me priorizar e as coisas foram acontecendo e foi primordial eu escolher, eu decidi cuidar da minha saúde para que todas as coisas continuassem acontecendo, sabe? Para que eu não desistisse da colheita, porque diversas vezes eu falava assim, mas para quê? Aquela dependência emocional que eu tinha, financeira também, do meu marido, que eu falava assim, ele não deixa faltar nada. Eu já estava com aquilo instalado e era uma coisa que me prendia e era uma coisa que não deixava eu avançar. E eu ficava só dentro de casa, de fato, cuidando das crianças, e eu ficava pensando, como que eu vou dar conta de cuidar de criança e trabalhar? Como que eu vou dar conta? Aí, diversas vezes, ele mesmo dentro de casa falava comigo, você não precisa trabalhar. Não, você não vai fazer isso. E eu pegava aquilo, realmente. Eu comecei a sentir que eu estava sendo meio que inútil. Mas quando eu decidi, falei, cara, não é isso. Eu estou sendo egoísta se eu ficar aqui dentro de casa. Sim. Eu estou sendo egoísta se eu continuar com esse perfil que eu estou. Né? E aí as lives foram me ajudando, foi indo. Até que um dia eu fiz um propósito comigo da mudança geográfica. Sim. Eu entrei num propósito, fiz um jejum e oração, fiz o jejum de Daniel até. Que eu lembro, esse jejum é muito poderoso. Ainda mais que eu estava fazendo dieta, foi ele que eu escolhi. Que eu falei, ele é um jejum bom, porque eu já estou de dieta e ele vai me fazer me aprofundar mais. Brincadeiras à parte, mas é um jejum muito forte. Para mim foi muito forte, que me deu clareza de muita coisa. Um momento de intimidade, de escolha, de decisão. E aí eu vim aqui para São Paulo, num evento que teve na Arena, que foi quando o Pablo veio para a presidência. Sim, o Pablo Massalas. Que teve aquele arco-íris lá, e aquele arco-íris foi uma troca de energia. Eu fiquei toda arrepiada, dos pés à cabeça. Eu falei, eu vou vir morar aqui. Nesse dia, eu nunca tinha vindo aqui. Vim numa caravana lá de Itaguaí, não sei quantas horas de viagem. E aí eu falei assim, eu vou vir morar aqui. Eu acho que Pablo estimulou muita gente a morar aqui, né? Não é? Muito. Ele foi um gatilho, assim, para muitas pessoas, e foi mesmo. E aí eu cheguei em casa e falei pro meu marido que a gente ia vir para Barueri. Ele falou, você tá doida? Eu falei assim, eu preciso expandir o meu negócio. E aonde que eu vou pedir ajuda? Eu tenho que pedir ajuda aonde tem pessoas que têm a mesma visão do que eu. Até mesmo para eu conseguir manter a minha saúde, para eu poder conseguir estudar melhores coisas, outras coisas, para eu conseguir me conectar com as pessoas, para onde que eu vou? É verdade. E nessa parte de conexão, de ambiência, de mudança de mentalidade, né, de alcançar outros lugares, porque é importante tomar a decisão de sair daquele lugar que a gente não vê mais crescimento. Não é porque o lugar não é ruim ou porque as pessoas não são boas, mas às vezes a nossa mentalidade alcança algo que não é mais aquilo que a gente vive, né, no dia a dia. Nessa transição de mudança, né, de tomar a decisão de mudar de cidade, para você, qual foi a sua maior dificuldade? A minha maior dificuldade, na verdade, eu não tenho apego a bem material nenhum. Vou comendo aqui, tá? Pode comendo, tô adorando esse croque-croque aqui no nosso podcast.
E aí, eu sei que, Ana, na verdade, a dificuldade maior não foi para mim. Porque eu nunca tive muito apego. Na verdade, eu não tenho apego material com nada. E eu não sei se eu tenho que melhorar, não sei se isso é bom, se é ruim, não sei ainda. Mas eu não tenho apego. Então, eu falei assim, é para mim, eu só peço que o Senhor me direcione, cuide de mim, da minha casa e dos meus filhos. Que se o Senhor estiver comigo, tá tudo bem. Cuida do Alexandre, do que ele, por enquanto, é o provedor. E vamos embora. A única dificuldade para mim aqui em Barueri ainda está sendo a temperatura. A dificuldade é o frio, que é o lugarzinho frio da gota. Tá calor, tá frio ao mesmo tempo. É uma doideira. É 3 estações num dia só, um dia faz frio, faz calor, faz... Exatamente. Se eu tiver que estar num lugar, Ana, graças a Deus, eu nunca tive esse problema. Se eu tiver que ir para um lugar, eu vou me adaptar a qualquer lugar. Eu não tenho essa dificuldade, não. Então, eu não tive essa dificuldade, assim. Principalmente porque foi uma coisa... muito de energia, foi uma coisa tão leve que a gente veio, sabe? O Senhor separou o lugar e guardou a gente ali. Eu sei que Ele vai tirar a gente de lá em breve e que ela não quer mais tomar banho em pé. Então... A filha dela, né, a maravilhosa, ela esteve aqui em casa e ela viu a banheira. Eu não sei se está mostrando a banheira que está aqui do nosso lado. E aí, quando ela tava na banheira, ela viu a banheira e disse, mãe, eu cansei de tomar banho em pé. Eu nunca mais esqueci disso. Eu cansei de tomar banho em pé. E faz todo sentido, né? Porque na banheira a gente toma banho deitada. Então, você vê, a criança não tem reservas para sonhar. Ela sonha, ela imagina, ela toma posse de tudo aquilo que é dela. E Anne, ela fala comigo, mãe, quando que a gente vai ter uma banheira? Porque eu falei, filha... Você só tem 7 anos. Ela só tem 7 anos. Como que você já está cansada de tomar banho em pé? Assim, sabe? Então, de fato, você vê que ela não tem limite. A criança não tem limite. E é isso que eu comecei também, de uma certa forma, a buscar dentro de mim. Porque eu ficava... Qualquer coisa eu me paralisava. Eu ainda me pego, assim, um pouco. De alguma dificuldade, eu fico pensando, será que essa dificuldade não... Será que eu não estou indo muito, assim? E eu tenho ainda isso dessa trava. E eu fico pensando assim, será que se eu for um pouco mais como criança, assim, e deixar fluir, será que não é isso? Essa mentalidade adulta que paralisa muito a gente? Será que... O que você diria para sua criança de 10 anos hoje? Se eu olhar para minha criança de 10 anos hoje, eu falaria assim, para eu continuar indo no caminho e não ligar para as críticas que eu recebia sempre, das minhas amigas, de todo mundo. Falando, você é muito alegre. E minha mãe sempre falava, perdoa todo mundo, sai de perto de quem não é para ficar. Sua mãe é maravilhosa. E vida que segue, só perdoar. E aí era isso, para eu poder continuar perdoando e sendo livre. Porque eu sempre fui livre. Sempre brinquei na rua... Tipo, subir em árvore, piquear, é isso também que eu lembro. Sabe? Brincar no meio do mato, e era chuva, pulava em poça de água, voltava toda suja para casa. No outro dia eu queria mais. Eu acho que é isso. Olhando para a marca, né? A sua marca Colheita, eu percebo que tem muito da natureza. Será que, então, nessa época de criança, a natureza era a sua melhor amiga? Pode ser. E por isso hoje a colheita tem sempre esse símbolo de natureza. Pode ser, porque eu tinha um quarto na árvore. Eu tinha um quarto na árvore. A gente tinha uma árvore que ela era tipo vários galhos. E meu irmão tinha um quarto, eu tinha um quarto, todo mundo. E quando alguém dos nossos amigos chegavam para brincar nessa árvore, ninguém entrava no quarto de ninguém. Não tinha porta, não tinha nada, era só os troncos, mas ninguém entrava no quarto de ninguém, cada um tinha o seu. Era só as raízes. Eram só as raízes. Lembra que eu te falei sobre as raízes? É sobre isso. E eu lembro disso, que eu sempre fui livre de brincar, nunca tive essa... Para eu continuar sendo livre. Que eu legal. Sendo livre, eu acho que eu consigo fluir, porque eu não consigo. Quando alguém chega para mim e que eu me sinto meio encurralada, eu travo. Perfeito. Liberdade também é um valor muito grande para mim, eu te entendo perfeitamente. Existem várias pessoas hoje que estão presas, né, na escravidão moderna, que é o que eu chamo de correntes invisíveis, que prende a pessoa a algo ou alguém. Qual a mensagem final você deixaria para essa pessoa que está te assistindo agora e que não valoriza a liberdade como eu, como você, mas que precisa de você, como essa pessoa que sabe o que é
sabe, o ruim de viver preso a algo, mas que assume o seu papel de dona da sua marca, dona da sua vida, das suas escolhas, mas que valoriza a liberdade. O que é que você diria para essas pessoas olhando para essa câmera que está te assistindo agora? Primeiramente, eu diria que você é muito amada, escolhida, especial, única, e que se você hoje está respirando, é porque você tem a oportunidade de sair desse lugar que você está aí agora. E que a liberdade te espere, e através dela você vai conseguir alcançar outros caminhos, novas conexões e a sua tão sonhada liberdade, porque ela existe, ela só está presa aí porque você ainda não se conectou com novas pessoas. Você precisa sair de dentro de casa, de fato, de dentro de casa, começar a fazer atividade física, se conectar em novos ambientes, ir num parque ao ar livre, botar o pé no chão, respirar e seguir a vida e pedir ajuda, porque pessoa inteligente pede ajuda. Ai, que linda essa mensagem. Agradecer a sua presença, a sua escolha de estar aqui comigo na Dona da Marca. É da gente viver esse momento juntas, de construir muitas coisas juntas, de poder compartilhar desse sorriso maravilhoso, dessa alegria, que quando você chega, assim, ilumina o ambiente, a gente fica muito feliz. Amém. E, assim, a colheita tem transformado a vida de outras pessoas, relembrando que ela precisa pensar na saúde quando ela escolhe o que ela come. E, para mim, é muito importante ter você aqui com a gente, viu? Obrigada. Mais um podcast, Eu a Dona da Marca. Como eliminar 25 quilos com saúde e com a colheita, que é o mais importante. Deixa aí tuas redes sociais. Onde é que a galera consegue achar a colheita? Então, é vibefitreal.colheita. É esse símbolo da arvorezinha. Não tem como errar, gente. Colheita natural. E é só você entrar lá, conectar. Temos agora assinatura mensal, bimestral, semestral, anual. Fica a seu critério, a sua necessidade. E a gente também trabalha de forma personalizada, da forma que você escolher. Porque a gente está com a doutora aqui, né, gente? Então, aproveita. Não é só sobre comida, é sobre nutrição. Então, um grande beijo e até o próximo podcast.